Então quer dizer que o alecrim dourado ele some do nada e depois ela aparece como se nada tivesse acontecido. É bem assim. Pois é. Mas hoje eu vim falar para vocês como se comportar quando acontece isso. Porque, gente, a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui antes de iniciar o vídeo é que isso não é legal. Isso não é uma coisa normal, uma coisa boa, um sentimento bom para a gente guardar dentro do coração. E muito menos a gente não tira nada disso, tá? Mas antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixem seu like, comente, compartilhem, porque assim o YouTube vai entender que meu vídeo é relevante e vai indicar para mais pessoas. Então bora lá pro vídeo? Olha, o primeiro ponto que eu posso falar para vocês, quando a pessoa some, pode ser por vários motivos. Por exemplo, não quer compromisso, que isso aí tá na cara, gente. Quando a pessoa não quer compromisso, ela some. E principalmente aquelas mulheres emocionadas que ficam sempre cobrando, perguntando por que sumiu, ou às vezes o cara some, o cara tá ignorando a mensagem e ela tá lá mandando oi, bom dia, boa tarde, boa noite, e tá aquele grude, sabe? Então aí já tá o erro da mulher. É quando o alecrim dourado some e ela fica procurando saber onde que ele tá e querendo por força fazer ele responder a mensagem, tá? Porque ele não quer nada, ele não quer compromisso com ninguém, entendeu? Então se você tá aí de reserva aí, que quando a outra lá não quiser, aí tem você que é bobo que fica lá o tempo todo mandando mensagem, preocupado, por que sumiu e tal. Gente, eu tô aqui para falar simplesmente a verdade. Eu sei que a verdade dói, mas antes ouvir uma verdade do que ficar sendo enganada, certo? Então assim, se eu vim fazer esse vídeo, que eu vim fazer esse vídeo para ajudar, não para piorar a situação. É uma realidade que a gente tem que aceitar. Também o ponto, assim, mais ou menos também, porque eu duvido muito disso, é porque às vezes a pessoa tem algum trauma de algum relacionamento e tem medo de assumir um compromisso com você. Vou falar a verdade para vocês. Muito difícil ser isso, porque a maioria dos homens hoje, eles não estão querendo compromisso, tá bom? Os homens agora estão naquela onda de, como que eu vou dizer, de ficar fazendo joguinho, sabe? Joguinho de desinteresse, isso é ridículo. E aí tem umas bobas que vai lá e faz o joguinho também, acha que vai resolver, gente, mas não resolve. A gente não resolve nada na vida da gente, relacionamento, ou que você esteja ficando com a pessoa fazendo joguinho, tá bom? Não é assim que se resolve as coisas. Só que os alecrim dourados, ultimamente, eles não estão sendo homens de verdade, sabe? Eles gostam de ficar fazendo joguinho, sabe? Fazendo a mulher ficar correndo atrás. E desculpando mais uma vez, tem algumas mulheres que são tão trouxa que vai lá e cai no jogo do alecrim dourado, do joguinho do desinteresse. Presta atenção, meninos, vocês estão no início de uma conquista. Mas aí o que acontece? Mas aí vocês colocam muita fé, vocês colocam muita expectativa ali naquilo que às vezes é só passageiro, que às vezes vocês podem até ficar aí muito tempo ficando, mas não vai rolar compromisso. Então uma coisa que vocês têm que aprender é parar de cobrar compromisso de uma pessoa que não quer compromisso. Parar de cobrar a atenção de uma pessoa que não importa, que não quer saber, entendeu? Então assim, o tipo da coisa é assim. A gente tem que se colocar no lugar do outro. Nós mulheres devemos nos honrar, certo? E quem é o caçador é o homem. A mulher que corre atrás de homem, pra mim, ela é uma trouxa, uma palhaça. Eu sei que vai vir muita gente aqui escrevendo nos comentários, ai Mara, você é muito grossa e tal. Mas isso não é ser grosseira, isso é ser realista. A partir do momento que você aprender a se amar e o autocuidado, que ele é essencial para a vida, eu tenho certeza para vocês que a sua visão vai mudar assim do nada e tudo vai começar a fluir na sua vida. Para de ficar criando expectativas, para de ficar criando histórias de romance onde que não tem. E assim, o que acontece quando esse homem some e aparece, você acaba ficando confusa. Isso confunde a sua mente e é isso que ele quer. Ele sabe que toda vez que ele some, você fica desesperada, você fica mandando mensagem, você fica em pânico. E é isso que ele quer. Ele quer ter você aqui, ó, comendo na mão dele, sabe? Ah, essa daí, toda vez que eu sumir, voltar, ela me aceita do jeito que eu quero. Só que é a hora que você tem que virar a chave, é a hora que você tem que virar a chave e falar, assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu não preciso disso. Eu sou mais do que isso. Eu sou bonita, sou maravilhosa, sou capaz de conquistar qualquer pessoa que eu quiser.
E é isso que vocês têm que colocar em mente, meninos. Vocês sofrem porque vocês querem, porque vocês gostam de colocar, apostar expectativa, apostar um compromisso onde que a outra pessoa não quer ter. E assim, será que você deve dar o benefício de dúvida? Se ele some, será que você tem que dar outra chance? Já que ele fez isso várias vezes, ou agora está no início, ele sempre está fazendo isso, será que você deve dar outra chance para esse cara? Será que vale a pena investir? Ser educada, ignorante, o que você deve fazer quando o cara some e aparece? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo. Será que você deve dar outra chance para esse cara? Se esse cara vive sumindo, te respondendo mensagens como antibióticos de 12 em 12 horas, será que você deve ser educado ou você deve ignorar esse cara? Como eu havia dito, existem vários motivos para esse cara sumir. Só que eu vou falar uma coisa para você, uma coisa bem definitivamente. Esse cara não está preparado para um relacionamento. Porque quando a pessoa tem certeza do que ela quer, ela não mistura uma coisa na outra. Às vezes o cara pode estar passando por uma situação, por algum problema, mas isso não dá o direito dele sumir, já que ele está tendo ali alguma coisa com você. Mesmo que seja uma coisa fraquinha, mesmo que não seja um compromisso, entendeu? Então, se o cara está sumindo, ele já está deixando na cara que ele não quer nada com você. Ou então você já entregou tudo de cara, e esse cara não tem nem mais um desafio. Você já mostrou tudo que você tinha para mostrar, você já se entregou completamente. Ele não tem nem mais um desafio, porque todo tempo você está disponível, todo tempo você está respondendo mensagem, fica o tempo todo vigiando para ver se o cara vai ficar online, fica o tempo todo postando em direta. Então, se você já entregou tudo, esse cara não tem mais nada para buscar em você, entendeu? Então, aí que vem o ponto, é aí que vem a realidade das coisas, entende? Então, vamos fazer aqui uma reflexão. Pense comigo agora. Se vocês se conhecem e ele mantém um contato com você por um bom tempo, isso significa que ele está interessado. E o grau de interesse dele está em cima. Mas aí o camarada some do nada. Então isso quer dizer que o grau de interesse dele foi lá para baixo. Se ele sumiu, é porque não tem mais o que buscar. Ou seja, ele não está totalmente interessado em você. Ele buscava algo e o que ele procurava, ele já encontrou. Então você não tem mais expectativa, não tem mais curiosidade, não tem mais nada para buscar em você. Mas o seu contato continua ali no telefone dele. Ele vai voltar, com certeza. Ele vai te procurar e de repente ele volta de novo. Por quê? Porque você é uma reserva. Você está ali nos contatos dele ali oculto, para quando a outra lá não quiser, tem você disponível. Você que é boba, você que se dá toda, que se doa toda, fica aí se matando por um cara que não está nem aí por você. Simples e rápido de entender a situação. E por que ele volta? Porque provavelmente você é uma opção fácil. Toda hora que faz assim, ó, você vai de boa. Então para que ele vai sofrer? Para que ele vai mostrar? Para que ele vai tentar conquistar algo que já está conquistado? Então assim não faz sentido, né? E se ele reaparecer, o que eu devo fazer? Primeiramente, respire, se acalma e mantenha a postura. E faça alguns questionamentos a você mesmo. Você vai se questionar primeiro, antes de escrever qualquer mensagem para ele. Primeira coisa que você vai refletir é o quê? Como você se sente em relação a isso e a esse cara? Para pensar aí um pouquinho. Como que você se sente? Essa situação está te favorecendo? Você está feliz com isso? Bom, ponto. Você acha que esse cara se encaixa com a ideia de um homem que você quer para sua vida? Ponto. Segundo ponto. Então, e aí? Pensou? Essas duas opções, pensa bem. E quais são as chances desse camarada fazer isso de novo? Sumir. Quais? E para finalizar aqui, e esse cara realmente merece o seu tempo? Será que ele merece? Ponto 3. Esse cara realmente merece o seu esforço e tempo? Para você refletir sobre isso que eu tô falando e pensar para você ver.
Se eu não tenho toda a razão. Com isso que eu falei, dá para você decidir se vale a pena dar esse benefício para ele. Será que dá? Será que vale a pena você investir numa pessoa assim? Você deixar de viver, deixar de sair, de curtir por causa desse cara? Que de repente ele pode sumir novamente? Eu acho que não. É a minha opinião, eu acho, sinceramente. Mas se você decidir responder a mensagem dele, responda com confiança. Não como se você estivesse desesperada para ele entrar em contato com você. Responde com confiança, seja firme e assim, objetiva. Não fica rendendo muito assunto não, porque não vale a pena. Não vale a pena. Eu, no meu caso, eu nem responderia. Nem responderia. Ele pode mandar uma mensagem assim para você: oi, sumida. Eu tenho andado assim meio sumido porque eu estava muito ocupado. Porque sempre essas desculpas, gente, não tem outra, porque eu trabalhei demais, ou é porque eu estava ocupado, uma dessas coisas eles falam. Você vai mostrar para ele que está bem e que muitas coisas boas estão acontecendo na sua vida. E o mais importante é que você não tem tempo para perder. E o que é verdade, se for pensar bem, você não tem tempo para perder não. Você tem que apostar no que é bom para você, não no que está te fazendo mal. Quem tem tempo para perder com um homem que de repente desaparece? Pelo amor de Deus, nem aqui nem na China, gente, pelo amor de Deus. Vamos mudar isso aí porque, gente, vou falar para vocês, os alecrim dourado ultimamente tá... Vou nem falar, a palavra que eu ia falar, enfim. Terceiro, não haja como se nada tivesse acontecido. Eu sei que tem muitas mulheres que têm medo que o homem desapareça de novo. Mas vem comigo, se ele desaparecer de novo, pelo menos dê um tchau bem dado, tá bom? Dê um tchau bem dado, nada de lamentar, ficar implorando. Ah, não sei o que tem, não some, não, nada disso, gente. Dá um tchau bem dado e ó, adeus, goodbye. E pronto. E se você tem medo que ele desapareça de novo, pense assim. Um relacionamento saudável, ele é baseado em honestidade, tá, gente? Verdade e comunicação. Respeito, agir como se nada tivesse acontecido, isso não é legal. E se você se comunica com a sua verdade e esse cara desaparece, significa na realidade que realmente ele não quer nada com você, não tem interesse nenhum em você. Você não é importante para ele, então assim, você não tem nada a perder, nada mesmo. Porque quando a pessoa é importante, a gente não fica dias sem falar, sem comunicar, sem perguntar como está, a gente não desaparece como se nada tivesse acontecido, não. Isso está totalmente errado. Agora me conte aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você achou. Eu falei a verdade ou não falei, gente? Então é assim, gente, infelizmente as coisas não são do jeito que a gente quer. As mulheres, elas são muito sensíveis, então elas se entregam assim de vez, mas a gente não pode ser assim, a gente tem que aprender a se controlar emocionalmente pra gente não ser pisada, não ficar sofrendo por coisas aleatórias, coisas que assim, que não vai te acrescentar em nada. O cara que faz isso, ele não merece nem nada, ele não merece nem que você responda a ele novamente. Então é isso, que fique aí como exemplo pra você que tá passando por isso e, enfim, é isso. Espero ter ajudado.